Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Que bom estarmos aqui novamente para partilharmos a palavra de Deus. Eu sou Amarildo Daneuzinha, do grupo de oração Jesus de Misericórdia, da paróquia São Benedito de Lins. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. Uma passagem bem conhecida, a passagem dos discípulos de Emaús. Fala assim para nós. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes disse, tribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, que bênção. Jesus está vivo, ressuscitado. Feliz Páscoa para mim, feliz Páscoa para cada um de nós. Jesus, nessa passagem, começa dizendo assim: "Por que estão tristes?" Essa é a pergunta de Jesus para aqueles discípulos que estavam saindo de Jerusalém e também para cada um de nós.
Aqueles discípulos estavam chateados, com dúvidas, tristes, como diz o texto, porque esperavam em Jesus a libertação de Israel, pois eles viam suas obras, viam o poder da palavra diante de Deus e diante do povo. E enquanto conversavam, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É assim que Jesus age conosco, irmãos. Quando estamos chateados, cheios de dúvidas, tristes, Ele caminha conosco. Se permitirmos, Ele fala conosco, nos orienta, nos conduz e sempre mostra o melhor caminho na verdade. Mas temos que permitir. Nós temos a nossa liberdade. Você tem que permitir, você tem que querer. Nós temos que falar os nossos problemas e nós temos que ouvir a sua palavra e colocar em prática, porque a sua palavra é a voz dele que fala conosco. Depois de bastante diálogo, com aqueles discípulos, chegaram perto do povoado, e Jesus fez de conta que ia mais adiante. Mas eles estavam sentindo tão bem com a presença de Jesus que insistiram para que Jesus ficasse com eles. Irmão, a presença de Jesus nos faz bem. Por isso nós temos que insistir, nós temos que implorar para que Jesus fique conosco. Nós temos que aceitar e colocar Jesus como Senhor, porque Ele diz que estará conosco. Essa insistência que eu estou dizendo é dizer, eu aceito Jesus na minha vida. Eu quero Jesus como Senhor da minha casa, da minha família, de todos os lugares onde eu estiver. E assim, com essa insistência, Jesus ficou com eles. Jesus sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nesse momento, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas Jesus desapareceu diante deles e aí eles tiveram a certeza. Jesus ressuscitou. E começaram a falar, comentar. No caminho, quando Jesus falava, o nosso coração ardia. E eles voltaram rapidamente para Jerusalém. Encontraram com os outros discípulos e testemunharam o encontro com Jesus ressuscitado. Irmãos, que eu e você possamos também aumentar o nosso diálogo com Jesus por meio da oração. Que o nosso coração também possa arder ao ouvir a sua palavra. Que os nossos olhos possam se abrir na presença eucarística de Jesus em cada Santa Missa. Que a nossa boca possa proclamar que Jesus está no meio de nós, vivo, ressuscitado. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja. Deus faça brilhar sobre ti tua face e se compadeça de ti. Deus volte o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha uma quarta-feira abençoada. Permita que Jesus fique com você. Permita que Jesus caminhe com você. Permita que Jesus fale com você.